Bem, então, meu nome é Vitor, tá? Eu trabalho aqui na X4B e esse aqui é o meu e-mail se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre algum tema aí depois, a gente está à disposição, tá bom? Então, o tema aqui, tá, é falar as vantagens de levar o seu backup de SQL para a nuvem, né? Quando a gente fala de ir para a nuvem, né, parece uma mudança muito grande de conceito, né? Ou eu sou on-premise, que é o que nós falamos, né? Ou eu estou com a aplicação, o meu banco de dados dentro da minha empresa, ou eu sou 100% nuvem. E na verdade a Microsoft, ela é o que já tem sido dito, né? Ela é um dos parceiros aí, um dos players, né, em relação à nuvem, que trabalha assim mais de forma avançada com o conceito de nuvem híbrida. Então, a Microsoft não, contrário de outros players, né, ela não tem a intenção de ou você é nuvem ou você não é nuvem, né? Não, você pode começar gradativamente a usar a nuvem, né, e aproveitar os recursos que a nuvem te oferece, que são muito mais, em algumas situações, mais barato do que uma infraestrutura local. Tá, então o tema aqui é falar as vantagens de como levar o backup do seu SQL Server para a nuvem. E vocês vão ver que isso é uma coisa assim extremamente barata, tá? E muito interessante pro negócio. Bem, a X, né, é uma empresa que atende aí a nível nacional, né, várias empresas, tá? Acredito que vocês já conhecem ela. Tá? Não vou me alongar aqui, mas alguns clientes aí que usam as nossas soluções. Bem, quando a gente fala de backup, né, normalmente vem em mente soluções tradicionais de backup. Então, estamos falando de appliances, né, que chegam dentro da empresa, que são adquiridos, né? Estamos falando aí de ferramentas de robô de backup. Então, nós estamos falando de maquinário, né, que você adquire e tem dentro da sua empresa. O que a gente sabe que isso envolve mais administração, mais funcionários, né, mais em algumas situações, né, mais soluções, mas também mais problemas, né? Porque quando a gente envolve hardware, normalmente envolve componentes ali que podem queimar, podem falhar, né? Enfim. Então, quando falamos de soluções tradicionais, vem em mente esses tipos de soluções, tá? Fitas de backup, né? Promete-se, né, que você vai ter uma solução eficiente de backup, um robozinho lá funcionando, as suas fitinhas, mas na prática depois isso vira assim um monstrinho, né, como a gente pode dizer. Você tem várias fitas para administrar, mais custos também, né? Você tem a questão de manter isso dentro da sua empresa, política, né? Se fala muito de política de retenção de backup e políticas de teste, mas a gente sabe que na prática isso pouco acontece, né? Em algumas empresas, não vou dizer aqui todas, né? Mas na maioria testes de backup eles não são realizados como deveriam ser, porque soluções de fita de backup elas não são tão simples assim de você automatizar um teste, né? Você precisa ter um profissional que vai lá pegar aquela fitinha de 3 anos atrás, jogar lá no agente, né? Recuperar essa fita, fazer o restore desse banco de dados, né? E aí você normalmente tem aí dois profissionais completamente diferentes, né? Você tem um DBA e você que vai depender do cara da fita que não conhece banco para restaurar o banco de dados, né? Então, principalmente para banco de dados, isso é uma bola dividida que não casa muito bem, né? O DBA gosta de administrar os seus backups, ter a sua política, né? E ele vamos dizer assim, não cai muito bem para ele um terceiro administrando os backups dele, né? Porque pode falhar e não está acompanhando, não dá devida atenção a isso.
tá? Então, quando a gente fala de backup das soluções tradicionais, estamos falando de fitas, normalmente, né? Eu sei que existe recursos como Virtual Tape Libraries, né? Recursos de fitas virtuais, né? Essa linha de tipo de backup já evoluiu bastante também para o ambiente virtual, mas ainda é a questão de fita. Ou algumas situações não tão boas ainda, né? Você tem cenários onde o cliente faz backup no disco, né? Então você tem o backup do banco que é realizado num disco, às vezes no mesmo servidor, né? Em algumas situações, pelo menos num drive externo, né? E em tempos de ransomware, né, isso é excelente, tá? Para você ter uma política de backup bastante falha. Então, quando a gente fala de backup, né, essa ideia de backup tanto em fita quanto em disco, né, sempre vem a questão: quem vai gerenciar? Mais um profissional? Onde será armazenado, né? Então, a gente vê que se fala muito em disaster recovery, mas normalmente eu já vi empresas, né, que fazem um backup do banco em uma fita, ele pega essa fita e guarda numa salinha do lado no armário, né, com uma chavinha. Então, assim, não adianta nada, né, você pegar esse backup e guardar numa sala do lado, né. A ideia era que você pegasse esse backup e guardasse a quilômetros e quilômetros de distância, né, e que você garantisse que estivesse bem guardado, né. Então, onde será essa redundância? Né, vai ser do lado, de uma salinha do lado, né, fora do data center? Como vai ser isso? Tá? Qual será a retenção? Então, é simples de definir e é barato você ter uma retenção de 10 anos desse backup. Né? Quanto que isso vai custar para a sua empresa? Além de ser um meio físico, né? Que por mais que a gente diga, mas essa fita pode, sei lá, acontecer alguma coisa com ela que perdeu os dados ali de 10 anos atrás. Tá? E a eliminação dos backups antigos, né? Como é que é esse processo? Pega essa fita e incinera ela, né? Bota fogo nela. Como é que fica essa situação? Então, como as empresas descartam esses backups? A gente sabe que também, né, algumas têm isso bem evoluído e outras nem tanto. E os testes de backup, que é o mais importante, né? É simples testar esses backups, né? É garantido hoje que a sua empresa aí, o backup dela é testado constantemente, até mesmo automatizado, né? Que esse backup consegue ser automatizado para testes, tá? Então, nem sempre é. Então, o Azure Storage, tá? O Blob Storage, né? Desde do SQL Server 2012, então não é uma novidade, não é uma funcionalidade assim relativamente nova, tá? E assim, hoje o mercado já tem utilizado bastante, até o 2012 já está entre aspas velho, né? Você tem o 2014, tem o 2016, tá vindo o 2017 aí, né? Então o 2012 já é até um servidor velho, né? Um SQL Server antigo, entre aspas. Tá? Então isso já tem lá desde o 2012, desde o CFSPEC 1. Tá? O que é isso que existe? Tá? É uma funcionalidade dentro do SQL Server que ela é totalmente integrada com a nuvem. Tá? Então você vai contratar um espaço na nuvem, que é um Blob Storage. Eu vou mostrar aqui o valor dele, mais ou menos, para vocês. Tá? Isso é muito barato, entre aspas, né? Porque o barato para mim pode não ser barato para vocês, mas para mim isso é extremamente barato. E você consegue, tá, jogar isso, os backups do seu banco de dados, não importa onde eles estejam, né, se é um banco de dados que está instalado aí dentro da sua empresa, o que a gente chama de uma topologia on-premise, né, dentro do seu data center, ou se é um banco de dados que está na nuvem já, né, mesmo estando na nuvem, ele precisa ser feito backup, né, porque você pode perder aquela máquina. Tá? E aqui nós temos a possibilidade de fazer o backup não da máquina em si só,
né, fazer o backup do banco de dados. Isso dá uma granularidade muito mais interessante do que você fazer backup da máquina como um todo, né? Já que você pode voltar a um banco de dados apenas para como ele estava há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás e não ter que voltar todo o ambiente, tá? Então extremamente fácil de implementar, tá? É o que nós chamamos de hardware gerenciado. Então você vai contratar um espaço na nuvem e você vai dizer assim, olha, um espaço que vai estar lá 99 ponto alguma coisa disponível para você, tá? E como eu disse, em relação à fita, você não vai ter nenhuma preocupação se esse hardware lá na nuvem vai queimar, que armazena o seu backup, tá? Você vai contratar uma storage e uma storage que vai estar semi-disponível. A Microsoft é quem vai se virar para administrar esse hardware e manter ele sempre online. E se algum disco for perdido ali, você não ficar sabendo, né? E sempre a sua informação está disponível, tá? E como eu disse, um custo extremamente baixo. A criação, a criação disso é muito assim simples. É um clique, você cria essa área lá no Azure, tá? E você escolhe, por exemplo, uma das questões, você escolhe a replicação. Então, no mínimo, tá? Esse backup que você for jogar lá na nuvem, ele vai estar localmente redundante. Ou seja, vai ter 3 ou mais servidores em um data center, né? Você vai fazer o backup nesse data center e essa informação sua vai estar replicada em 3 ou mais servidores. Tá? Então, pelo menos no mesmo data center, isso está replicado em 3 storages diferentes. Você pode contratar, tá? E essa contratação de replicação, de redundância, também não é caro. Você pode contratar uma redundância a nível global ou a nível de zona, né, que a gente chama. Então, vai estar replicado, por exemplo, em um data center da Microsoft e em outro data center a não sei quantos mil quilômetros, tá, de distância. Então, tudo isso você faz. Consegue fazer de maneira transparente e via telinha mesmo. Tá? Outra coisa que ele suporta é a criptografia disso. Tá? Então, não somente essa storage vai estar lá na nuvem, então, e a gente sabe que existe um receio de que tá na nuvem, algum indiano vai entrar e vai pegar e roubar todos os meus dados. Sem problema, você pode habilitar aqui a criptografia disso, então só você que tiver a chave vai estar com esse acesso aí à sua storage. E o outro ponto, você pode ter, por exemplo, sua empresa aqui no Brasil, mas você, por uma questão, vai que cai uma bomba atômica onde o data center da Microsoft está no Brasil. Então, se você quiser, você pode manter os seus backups em algum data center fora do Brasil, né? Isso para governo às vezes não interessa por causa da questão de inteligência, né, do governo e tal, né, mas para algumas outras empresas isso é extremamente interessante. Pela política de backup, né, você ter a possibilidade de ter a certeza de que seus dados não estão apenas no Brasil, mas eles realmente já estão em outro país, né? E também para diminuir, às vezes, situações de latência, né? Se você quiser fazer um backup para um outro país e de lá você já automatiza o restore disso, tá? Então, eu sei que para governo isso, a soberania, né, não interessa muito mais. Em algumas outras situações isso é importante. Só para vocês terem uma noção, eu vou navegar aqui pelo portal da Microsoft. Tá? Então você entra lá no site da Microsoft, tem uma calculadorazinha. Nessa calculadora, eu já até tenho aqui, tá? Mas eu vou apagar aqui para fazer tudo novamente. Aí para vocês. Então você vem em Storage. Já tá até aqui, tá? Pega Storage aqui.
por exemplo, para manter o backup na nuvem, né, nesse modelo aí, vamos dizer que é um OneDrive é como se fosse um OneDrive, tá? Mais ou menos nessa linha. Então você escolhe General Purpose, né? Você escolhe a redundância que você quer, se é localmente redundante, globalmente, zona redundante, tá? O mínimo é localmente redundante. Ó, só para você ter uma noção, vou botar em reais esse preço aqui. Sim. Ó, 1 tera. Deixa. Por que tá ficando? Ó, 1 terabyte, tá? De informação na nuvem, tá? De backup. Então vamos dizer que você vai do dia 1º ao dia 30, você vai manter 1 terabyte de informação na nuvem, de backup, tá? Se você fizer isso do dia 1º ao dia 30, você vai pagar R$ 110, tá? Esse é o preço dessa solução, né? Bem, por que eu estou falando isso? Do dia 1º ao dia 30? Porque você paga por consumo. Se você paga no dia 1º, você tem lá 1 gigabyte de informação, 1 gigabyte mesmo custa 0,11 reais, né? Custa 11 centavos nesse modelo aqui que nós estamos falando, tá? Eu estou botando uma escala aí de 1 terabyte, que é bastante informação. Lembrando que eu posso fazer o backup no SQL Server compresso, né? Então, se minha base de dados tem 100 GB, se eu faço o backup compresso, normalmente isso vai cair aí para uns 30 GB, né? E esses 30 que vão para a nuvem, né? Então, assim, em questão de custo, isso é muito interessante, tá? E aqui na nuvem da Microsoft, você vê em Storage Accounts, né? É aqui onde você cria esse cara, né? Eu tenho aqui algumas Storage Accounts, né? Mas para criar elas é simples. Você vem em ADD, então você basicamente, né, você diz um nome aí para essa storage, entre aspas, né? Ela vai ter um nome, um endereço na internet, tá? Você diz lá, no caso que ela tem que ser desse tipo general purpose, né? O tipo de redundância que ela vai ter, se é localmente, zona, né? Georredundante, né? Ou seja, vai estar espalhado no mundo todo esse backup, né? Em diversos data centers ao longo do mundo. Tá? Se eles arquivos vão estar criptografados, qual é a assinatura que vai pagar isso aí e aonde seus backups estarão. Tá? Em qual data center primário mesmo a informação estará. Né? Ok, feito isso, vai criar a storagezinha, vai estar criada com esse exemplo aqui. Então eu tenho uma storage account chamada SQL Backup Demo. Ela é localmente redundante e essa storage está lá no data center nos Estados Unidos. O serviço que nós utilizamos aqui é um serviço de BLOBs, né? BLOB, a tradução dele é grandes objetos binários, né? Então é um modelo de armazenamento para qualquer coisa. É meio genérico assim, né? Qualquer aplicação normalmente tem usado atualmente esse tipo de armazenamento, né? Você pode armazenar vídeo, fotos, enfim. Uma das possibilidades também é armazenar backups, tá? Ok, então esse é a Belob Storage.
e agora eu vou para o SQL Server em si, tá? Onde nós podemos utilizar esse cara? Existem três formas para usar esse container, né? Três opções. A primeira, você gerencia os backups para o SQL Server. Então é um modelo tradicional que um DBA já conhece. Ele vai lá, monta a política de backup dele, né? Que antigamente ele fazia ou para fita ou para disco. Agora uma terceira opção que ele tem é pegar esse backup e mandar lá para a nuvem da Microsoft. Uma outra opção é o Azure gerencia os seus próprios backups. Se o, entre aspas, o DBA aí for preguiçoso, se ele quiser, ele pega, configura lá assim, olha, eu quero que o backup seja um backup full diariamente e os backups de log aconteçam de 5 em 5 minutos, né? O tempo de retenção é X e minha janela de backup é no máximo 2 horas. O próprio SQL Server vai se virar e em conjunto com o Azure vai ficar fazendo esses backups automaticamente, tá? Então é uma opção também, né? Uma maneira bem simples de você automatizar o backup e que ele vá sozinho para o Azure, tá? Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que não vou demonstrar aqui, mas né, você tem cenários onde isso aqui é mais para quem já tem o SQL Server na nuvem, né, como uma máquina virtual. Tá? Então imagina você tem uma máquina virtual no Azure e esse banco tem 2 teras, né? Então nesse cenário, tá? Já demora qualquer solução, não importa se é fita, se é disco, né? Se é um backup em nuvem, fazer um restore de um banco de 2 teras já não convém, né? Já vai demorar demais. Então a Microsoft tem uma outra solução para a mesma solução, né? Dessa que eu estou falando, que é o Azure Storage, mas você faz snapshots de backup. Então você volta um banco de 2 teras em questões de segundos, comparado a qualquer outra solução de backup e restore, tá? Então é uma forma de você fazer restore de grandes bases de dados de uma maneira muito mais rápida, tá? Bem, vocês já devem conhecer, mas o Azure Cloud ele é um serviço aí que roda no mundo todo, né? Existem diversos data centers. A Microsoft já passou o principal concorrente dela, vamos dizer assim, né, em relação à nuvem. Então hoje ela é a que mais tem data centers no mundo todo, né? Inclusive a Microsoft tem data centers exclusivos para governo. Acredito que se houver uma pressão aí no Brasil aqui, bem em breve a gente vai ter também, deve ter um site só para governo, porque isso é uma tendência em vários lugares no mundo. Os Estados Unidos tem isso, a Europa tem, a Alemanha, né? A Microsoft acabou de construir um data center para o governo alemão. Enfim, você tem diversos data centers ao longo do mundo aí. Isso é um exemplo de um dos data centers da Microsoft. Eu vou demonstrar aqui para vocês agora como isso funciona dentro do SQL Server. Eu estou dentro de um servidor SQL, tá? Nós podemos abstrair aqui a questão se é um SQL que está na nuvem ou se está local, tá? Isso funciona para qualquer SQL Server de 2012 para frente, tá? Então vou conectar aqui nesse cara. Enquanto está abrindo aqui, vocês têm alguma dúvida até agora? Ok. Bem, deixa eu só conferir aqui se tá tudo certinho.
Então, para essa solução funcionar, né, afinal, não é qualquer um que pode pegar e acessar o seu cofre, né, de backups. Então, lá na nuvem, deixa eu voltar aqui. Essa storage account, tá, ela tem uma chave de acesso. Tá? Então, uma das formas de liberar o acesso a ela, né, para que alguém grave informações, das formas é essa. Então, você tem uma chave de acesso, que inclusive você pode renovar ela, regerar. Tá? Se você, por exemplo, está suspeitando que alguém já está, essa chave está muito divulgada, você vai lá e regera ela, né? E aí você corta o acesso de quem estava usando isso indevidamente e vai lá e reconfigura suas credenciais, né? Então eu pego aqui, ó, essa chave, tá? Ou então você pode, por exemplo, essa chave primeira é a sua chave, vamos dizer assim, confidencial, né? E vai que um estagiário, um analista precisa ter acesso temporariamente, você cede a chave 2 e quando terminar você regera, tá? Para ele não ter mais acesso. Enfim, você copia aqui a chave 1. Vou copiar a chave 1. Essa chave 1 é o valor que eu coloco aqui, ó, né? Para criar a credencial em si, né? Então eu vou criar a credencial no SQL Server. O que a credencial dentro do SQL Server possibilita? Possibilita que agora eu abstraia a questão de qual é a chave, né? Vamos dizer que tem um cara aí dentro da sua empresa que administra o Azure. Ele cria a credencial e o próprio DBA não precisa saber qual é o segredo dessa chave. Tá? Isso está encapsulado para ele. Tá? Eu vou estar encapsulado nesse nome que é Azure Backup, simplesmente. Ainda na questão da storage, eu posso criar containers, né? Imagina que eu posso ter um container de backups diários, backups mensais. Então eu posso criar, vamos dizer assim, agrupamentos de arquivos, né? O que a gente chama aqui de container. Eu vou criar um container simulando um cenário onde eu teria lá um container de backups de produção, né? Então eu criei ele vai estar criando aqui um container de backups para eu armazenar os meus backups de produção nesse container. E agora, olha, quem conhece SQL, já trabalha com banco de dados, isso aqui é uma sintaxe extremamente comum dentro do ambiente SQL, né? Backup database, o nome do banco, só que a diferença está nisso, né? Eu vou fazer um backup para, ao invés de ser um disco ou uma fita, para uma URL. Então é um upload, né, do meu backup direto para a nuvem da Microsoft. E a questão, entre aspas, do usuário e senha está encapsulado na credencial. Então eu vou passar, entre aspas, um usuário e senha para essa URL, né, que eu nem sei qual é. Né, o DBA nem sabe qual é mais esse usuário e senha. Ele não precisa ficar digitando mais isso. Ele simplesmente faz o backup direto para a nuvem. Então eu vou fazer o backup aqui. Esse backup vai começar em instantes. Ó, já está fazendo 10%, 20%. Rapidinho esse backup vai ser feito aí. Só aguardar um pouquinho.
Ó, então 100%, tá? O backup já foi realizado, né? Foi um backup, durou 52 segundos aí. Se eu vier agora no meu container, lá na nuvem, o meu backup já está aqui na nuvem, tá? É normal, né? 609 megas foi aqui nesse exemplo, né? O meu backup, o tamanho do meu backup. Então eu poderia agora até, para quem é DBA, assim, isso seria muito fácil de ser automatizado, uma política de teste de backup, ou que esse backup fosse automaticamente restaurado numa máquina virtual em outro lugar, né, para ficar sempre constantemente testando se o backup está dando certo ou não, né. Eu, na verdade, até no próprio plano de manutenção, quando eu criar o plano de manutenção, eu já posso automatizar para que ele fale assim, ó, faz o backup, mas já simula se esse backup é um backup válido para ser restaurado, né? Então, toda essa questão de testes de backup, isso fica muito fácil para o DBA administrar, né? Eu vou dar um exemplo aqui de criar um plano de manutenção para vocês verem como isso fica fácil de ser automatizado, porque aqui parece que é linha de comando, né? Mas isso pro DBA ou para qualquer administrador aí, isso é muito fácil que dá para fazer via padrão Microsoft, né? Tudo via janelinha, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, uma política de backup diário, né? Uma política de backup full diária. Então esse backup vai acontecer diariamente, né, à meia-noite. Aí eu tenho aqui umas caixinhas que simplesmente basta eu arrastar e soltar elas, tá? Por exemplo, antes de fazer o backup, checa a integridade do banco, tá? Tem como fazer isso. Tudo via janelinha. Deixa só ele carregar. Então, por exemplo, para garantir que eu também estou fazendo um backup, isso uma solução de fita não faz, né? Tá, ela normalmente ela chega à integridade do arquivo de banco, desculpa, do backup em si. Mas no SQL Server e em outros bancos de dados, né, Oracle, enfim, você pode estar fazendo backup de um banco corrompido. Por mais que isso pareça estranho, mas acontece, né? Então, dentro de uma política de backup, por isso que o DBA não não gosta muito que terceiros façam backup, processo de backup, porque ele gosta de ter a rotina dele de backup, né? Onde ele, por exemplo, uma dessas rotinas, ele checa a integridade do banco antes de fazer o backup em si, para garantir que é uma base de dados que está sendo feito o backup, mas que está íntegra internamente, tá? Então, vou arrastar agora. Então, depois de checar a integridade do banco, eu posso fazer o backup de todas as minhas bases de dados que estão online, né? Tudo sem nenhuma linha de comando, tá? Só que a diferença é, eu posso fazer backup para disco, fita ou uma URL. E aí, qual a credencial eu vou passar? Entre aspas, usuário e senha. Eu vou fazer backup no meu container chamado produção e eu vou criar uma subpasta chamada full, que é onde eu vou manter os meus backups full, né? Backups completos. Eu já posso daqui mesmo verificar a integridade do backup, então garantir que o backup que foi realizado, ele é um backup que se eu precisar de restaurar, eu consigo restaurar. Basta eu marcar esse checkbox aqui. Já vou fazer o backup internamente compresso para eu mandar para a nuvem o backup, entre aspas, zipado, tá? Eu poderia também já o próprio backup, então é uma redundância da redundância em relação à criptografia, porque eu posso ter minha storage criptografada e eu posso ter o backup criptografado também, tá?
Então, para garantir aí que se alguém pegar esse arquivo, não faz nada com ele sem ter a chave simétrica, né, ou certificado, a chave assimétrica ou certificado para restaurar, né. Eu não vou marcar isso porque a checagem da integridade vai delongar um pouquinho mais de tempo na nossa demonstração, mas seria questões de segundos a mais também, tá? Mas é simplesmente eu marcar aqui que ele faria isso para mim, né? Eu vou dar OK, vou salvar. Então o próprio SQL Server cria, tá, internamente um job, né, para fazer essa rotina que então é uma forma de automatizar, né? Então está automatizado aqui a realização do backup. Então diariamente à meia-noite ele vai rodar. Mas se eu quiser, alguém me ligou e falou assim, Vitor, faça um backup do ambiente todo agora, né? É só eu clicar aqui no botão direito, Start, e ele vai fazer o backup, vai iniciar o processo de backup para a nuvem, né? Então vou deixar aqui rodando, vai estar rodando aqui e em breve vai aparecer aqui pra gente. Ó, já até criou uma pastinha full e agora ele já está fazendo backups dos bancos de dados, tudo para a nuvem diretamente, né? Renomeando aqui 2017 underline tal, né? Bem simples aí de trabalhar com essa solução totalmente integrada aí com o SQL Server. Se eu precisasse restaurar, isso não tem nenhuma dificuldade também. A restauração é igual como o backup. Eu iria fazer o restore database da base, né? E passando a URL de onde o backup está e faria aqui passando a credencial de onde esse backup está, tá bom? Lembrando também, né, que para quem o SQL Server, como é a Microsoft, né, ela é fantástica em criar janelinhas para tudo, né? Então, se você vem aqui na janelinha Restore Database, né, se não quer trabalhar com linha de comando, não tem problema, né? Ó, por exemplo, o próprio backup que nós acabamos de realizar, né? Ele já está aqui registrado. Se eu der OK aqui, ele vai pegar o backup que está lá na nuvem e vai restaurar, tá? Então, se nós tivéssemos mais backups aqui, né? Minha timeline, vamos dizer assim, fosse mais longa, eu poderia escolher, eu quero voltar ao banco há 2 anos atrás. Se eu tenho todos os backups ainda estão lá na nuvem, seria simples fazer isso, tá bom? Vocês têm alguma dúvida até agora aqui? Ok. Aham. Exatamente. Mas hoje vocês fazem para local, né? Em disco local. É. É interessante porque não muda muito o processo, o seu processo, né? Porque você já usa essa ferramenta, né? Então ela é muito simples de você virar a chave, né? Ao invés de fazer local, né, num disco, você pega e faz isso para uma base na nuvem, tá? Legal saber que você já usa, então é bem provável que vocês perceberam que é muito assim simples para vocês, né, virar a chave. Uma outra solução que nós temos aqui na Microsoft, né,
Esse processo que eu falei, deixa eu ver se terminou o job de backup. Ó, já até terminou o backup. Ó, nós podemos observar aqui que já terminamos. O backup já rodou, né? Do ambiente todo foi feito o backup já. E os meus arquivos estão lá na nuvem bonitinho, né? Sem bem tranquilo fazer isso, né? Então, essa é uma forma. Eu vou demonstrar para vocês uma outra forma. Vocês viram aqui que essa forma como eu trabalhei, né, exigiu do DBA a questão dele criar a política de backup, dele criar, desculpa, a rotina de backup, né, definir os jobs que vão rodar, enfim, tem uma série de questões, né. Vamos imaginar, o segundo cenário que essa solução pode ser utilizada é você automatizar o gerenciamento do backup. Então, por exemplo, eu vou fazer isso aqui. Eu vou criar um novo banco de dados. Deixa eu apagar ele. Vou apagar o backup, né? Então, nesse modelo aqui, eu vou criar uma credencial, né? Essa credencial é uma outra forma de gerar uma chave, o que eles chamam de chave compartilhada, né? Ela é até mais interessante porque você consegue gerar, por exemplo, essa chave, ela vai estar disponível. Vamos dizer que alguém precisa fazer um trabalhinho na sua storage, né, de backup. Você pode gerar uma chave que ela expira em algumas horas, né, ou, por exemplo, que ela expire em anos, né. Eu vou criar aqui um novo container chamado automático, que serão os meus backups automáticos, né? Eles ficarão armazenados nesse container chamado automático, né? E aí eu vou abrir aqui o PowerShell. Faço o login no PowerShell com minha conta de Azure, né? Então estou conectado aqui com minha conta. Então é como se fosse um bash script aqui que eu vou rodar. E agora, ao rodar esse comando aqui, new storage SAS token, ele gera para mim um tokenzinho, tá? E aí, um token, né, seria uma chave aqui disponível aí por algum até 7 de 4 de 2018, tá? Ela vai estar disponível para ser utilizada. Eu simplesmente venho aqui agora e crio essa credencial. Agora eu posso criar meu banco de dados. Opa. Posso criar meu banco de dados. Posso, na verdade, para usar essa função eu preciso setar, né, o recovery model do banco como full, né? Ele é um banco de dados que permite uma estratégia de backup completa, né?
E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma tabela já com alguns dados no banco. 60 mil linhas, né, já estão no banco. E aí, o que nessa... Eu vou habilitar o backup automático, backup gerenciado para o Azure, tá? Nesse banco de dados. Então eu passo uma linha de comando, enable, vou habilitar o backup para o banco dbtest, e o container onde eu vou manter os backups desse banco é esse container automático nesse endereço. E a retenção lá vai ser por 30 dias. Depois, o que eu faço? Eu defino a política de backup realmente. Então, o nome do banco de dados. Então, o banco de dados dbtest vai ter uma política de backup, uma frequência de backup full diária. O horário que esse backup vai rodar vai começar às 15, vamos botar aqui 52. A duração do backup vai ser de no máximo 1 hora e o... Vou botar 53 agora. E o backup de log, a frequência dele é de 5 minutos. Feito isso, então tá, ele dá uma mensagem informativa, ok? De como vai ser a estratégia. Então, retém o backup 30 dias. Né? Eu poderia configurar a criptografia desse backup, né? Enfim. A diferença dessa solução para a que eu mostrei anteriormente é que ele não cria nenhum job no SQL. Então isso roda internamente dentro do SQL Server, sem jobs para ficar poluindo aqui na sua tela, tá? Essa é a grande diferença. Você tem algumas queries, né, que você roda dentro do seu SQL para ver como está a configuração, né? Inclusive, por exemplo, eu já fiz essa demonstração algumas vezes. E então ele tem lá como era a configuração para o banco dbtest quando ele tinha esse ID, né? Como eu dropei, ele marcou, olha, esse banco foi dropado, né? Então você tem até um controle aí da existência de algum banco que tinha e alguém dropou, né? E vamos dizer assim, a rotina agora não está mais funcionando, né? Então, ó, o backup é gerenciado, para onde é a retenção, se está criptografado ou não. Tá? Você consegue até definir um cache local, caso você queira, né? Que tem todos os detalhes sobre a política de backup desse banco de dados. São 15,53, então se tudo der certo, se eu entrar aqui em automático, já é para estar tendo algum backup aqui na nuvem. Aqui, ó. Então, ó, ele já fez o backup, né? O backup que estava programado para o SQL Server internamente, né? Mesmo sem ter nenhum job definido na instância, né? Internamente o SQL Server vai se gerenciar, né? E em conjunto com a Azure vai mandar esses backups para a nuvem, tá? Então ó, ele fez o backup. Então daqui a 5 minutos ele vai fazer o backup do log, porque é isso que está definido na política de backup do banco, né? Então eu posso, por exemplo, truncar aqui uma das tabelas desse banco de dados, né? Apagar os dados que estão lá na nuvem, né? Daqui a pouco o backup do log vai ser realizado, né? Ou então, se eu quisesse, eu simplesmente iria vir aqui, botão direito, dbtest, e faria o restore dessa base de dados. Tá ok? Escolheria lá em que horário eu quero voltar ao banco, né? Como eu quero voltar. Observa que eu vou colar aqui o comando, né, para restauração. Importante observar, né, que
aqui no exemplo, eu não tenho mais nenhum registro, né? A base de dados ela foi de uma certa forma apagada, né? A tabela, os registros que haviam ali na tabela foram excluídos, tá? Então, de uma maneira bem simples, vocês viram que eu fui na interface gráfica e só gerei o comando, né, para restauração. Porque se eu quisesse lá pela interface gráfica mesmo, eu já restauraria o banco, né? Bem, então eu restaurei o banco de dados, tá? Então se eu venho agora nesse banco e dou um select, as linhas retornaram normalmente, tá? Então é o mesmo esforço de eu fazer um restore de uma base de backup que está em disco ou em fita, né? Só que aqui é muito mais fácil eu automatizar. Eu tenho a garantia de que meu backup está fora da minha empresa, né? E aí qualquer eventualidade, né, qualquer desastre, esse arquivo está lá seguro, se eu quiser criptografado, né, longe de qualquer ameaça de ransomware ou qualquer coisa semelhante, né? Então já tive clientes aí que tinham o backup em disco, né? E com essa ideia do ransomware aí, foi lá e criptografou os backups, então perdeu tudo, né? Então assim, é extremamente interessante essa solução. Acredito que possa ajudar vocês. Tá? Eu vou deixar novamente o meu contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar falando aí comigo. Tá joia?